Agora iremos para nossa aula de antidiabéticos, que são os antidiabéticos ou também chamados de antiglicemiantes orais. Eles são basicamente usados para o tratamento de diabetes, né? Então aqui é uma visão geral de todas as classes que o Nilson traz nas aulas. Existem outras classes de antidiabéticos também, mas que ele não abordou em aula. Ele fala mais dessas porque são as mais usadas, geralmente, principalmente no contexto de SUS. Existem outros mais modernos, porém, eles são mais usados para fins estéticos, mais para a questão de emagrecimento e não para tratar a diabetes em si. Bom, então a gente tem as biguanidas, que é o principal, o mais usado, é essa classe aqui, que é representada pela metformina. Tem as sulfonilureias, que é a segunda classe mais usada, as glinidas, os inibidores da alfa-glicosidase, a insulina e as glitazonas, que na minha época, quando eu estava fazendo farmaco, quando eu estava no quarto período, ele tinha falado que não ia abordar, não ia cobrar na prova, porque a gente não tinha tido tempo para ele explicar as glitazonas na aula. Mas talvez, pode ser que na sua turma ele cobre. Então, de qualquer forma, eu adicionei nessa aula porque talvez ele cobre. E aí eu botei aqui esse X e ele tirou, para vocês tirarem essa dúvida com ele, se ele vai ou não cobrar na prova essa classe. Ela é chamada de glitazona ou tiazolidedionas. Deixa eu até escrever aqui, que é outro nome que pode ser usado para essa classe. Tiazolidedionas. Aí você pergunta, Nilson, se ele vai cobrar na prova essa classe também. E além disso, tem essa classe aqui, que é uma classe nova, muito usada. Ela tem no SUS, é indicada pela Sociedade Brasileira de Diabetes, porém, Nilson não falou na aula. Então, eu botei ela de canto aqui, porque ela é muito importante e tem disponível no SUS. Pode ser que ele adicione isso na aula, então eu vou falar um pouquinho sobre essa classe também, que ela é muito importante e muito usada. Bom, então antes, para a gente conseguir entender o uso e o mecanismo de ação e a farmacologia, né, dos antidiabéticos, eu preciso entender a fisiopatologia da diabetes. E isso vocês já viram antes, então por isso eu coloquei aqui que é apenas revisão de conceitos, porque já é para todo mundo saber a essa altura do campeonato todos esses conceitos. Bom, eu faço essas aulas aqui no Canva, e aí quando eu boto para baixar em PDF, some todas as setinhas, eu boto essas setinhas aqui, ó, mas quando baixo em PDF elas somem, então eu vou riscando aqui ao passo que eu for explicando. Então é muito importante lembrar da fisiologia do metabolismo da glicose, principalmente a regulação glicêmica, né? Então, é lembrar que lá no pâncreas tem as ilhotas de Langerhans, e nas ilhotas de Langerhans tem as células alfa, beta, delta, polipeptídeo pancreático, né? Tem várias células. No pâncreas endócrino, o pâncreas responsável pela liberação de hormônios. E aí, os mais importantes que a gente precisa relembrar agora são as células alfa e beta. Lembrando que as células beta são responsáveis pela produção de insulina e que a insulina é responsável por pegar a glicose e jogar para dentro das células, para as células usarem essa glicose para fazer a respiração celular e produção de ATP, que é a forma que a célula capta e produz, aliás, energia, é a partir de glicose. E a ATP é a nossa moeda energética, que é a adenosina trifosfato. Então, para o nosso corpo conseguir produzir energia, ele precisa de glicose. E para usar essa glicose para produzir energia, ele precisa de insulina. E quem produz a insulina são as células beta pancreáticas. Então, o que a insulina promove também, além de inserir a glicose dentro das células, ela também estimula a glicogênese. Lembrando que gênese significa formação.
Então, é a formação de glicogênio. O que acontece? Nosso corpo, quando a gente consome muito açúcar, a gente usa, né? A insulina pega esse açúcar, que é convertido em glicose, né? O nosso intestino absorve a glicose e a insulina pega essa glicose e joga para dentro das células. Vamos supor que a gente comeu açúcar demais, tá? Em açúcar em excesso. O que a insulina faz? Em vez de jogar para as células produzirem ATP, a insulina joga para o fígado armazenar essa glicose. Então, a glicose em excesso ela é armazenada em forma de glicogênio. E esse processo de armazenar a glicose em forma de glicogênio é chamado de glicogênese, que é a formação de glicogênio. Então, a glicogênese e jogar a glicose para dentro das células faz o que com a glicemia? Emia significa sangue. Então, os níveis, as taxas de glicose dentro do sangue, a gente chama de glicemia. Então, é a porcentagem, é a taxa de glicose no sangue. A gente chama de glicemia. Então, se vai pegar a glicose, vai tirar do sangue e vai armazenar no fígado, pode armazenar no tecido muscular também. Então, se vai armazenar ou no tecido muscular ou no fígado, eu vou fazer glicogênese. Se eu estou tirando do sangue e armazenando, eu estou fazendo o que com a glicemia? Eu estou diminuindo a glicemia. Então, a insulina, ela estimula a diminuição de açúcar da glicose no sangue, né? Ela tira do sangue e joga para as células. Já as células alfa, elas fazem o oposto, justamente para manter um equilíbrio. Então, no nosso corpo, o tempo inteiro as células alfa e as células beta estão produzindo insulina e glucagon e estão o tempo todo tirando e colocando glicose no sangue. Isso para manter a homeostase. Então, os dois juntos servem para manter homeostase, que é o equilíbrio. Manter a taxa de glicemia sempre em equilíbrio. Então, se a célula beta está fazendo isso, está diminuindo a glicemia, a célula alfa vai fazer o oposto, justamente para poder manter o equilíbrio, para manter níveis equilibrados de glicemia. Então, quem produz o glucagon são as células alfa. Célula alfa vai produzir glucagon. Lembrando que tanto insulina quanto glucagon são hormônios, tá? Fazem parte do sistema endócrino do pâncreas. Lembrando que o pâncreas tem sistema exócrino, responsável por produzir as enzimas digestivas, e tem o sistema endócrino que produz os hormônios pancreáticos. Dentre os hormônios pancreáticos, a gente tem insulina e glucagon. Então, célula beta produz insulina, célula alfa produz glucagon. O que glucagon vai fazer? Vai fazer o oposto. Ele vai pegar essa glicose que estava armazenada lá no fígado e vai quebrar. Então, esse processo a gente chama de glicogenólise. Ela faz lise. Lise significa quebra. Então, vai quebrar o glicogênio. E lembrando que glicogênio... O que é glicogênio? É a glicose armazenada. Então, glicogenólise é o processo de quebrar glicogênio. Se eu quebrei glicogênio, o que eu liberei? Isso aqui estava armazenado. E eu quebrei, eu liberei glicose. Então, eu aumento a glicemia. Eu vou desenhar para tentar explicar em um esqueminha. Seria tipo assim. Aqui está a corrente sanguínea. A gente, no início lá da conversa, né? A gente consumiu glicose, consumiu açúcar, carboidrato, né? Glicose, na verdade, está em forma de carboidrato ainda. Eu vou ingerir carboidrato da minha dieta. Carboidrato da dieta. Aí ele vai passar por todo o trato gastrointestinal
Então, vai passar lá pelo estômago, vai passar no duodeno, né? Primeira porção do intestino delgado. E aí, vai começar toda a digestão ali. Então, no trato gastrointestinal, o carboidrato vai ser digerido. Lembra? Moléculas grandes de glicose. De glicose não, por enquanto ainda são carboidratos, polissacarídeos, ó. Cadeias grandes. Quando começa a digestão, o que é digerir? Quebrar. Começa a quebrar esses polissacarídeos e transformam em sacarídeos menores, né? Monossacarídeos. Então, polissacarídeos são digeridos em monossacarídeos. Os monossacarídeos, a porção final lá, quando eu quebrar o carboidrato, isso aqui é um carboidrato. Eu quebrei, digeri, até transformar em uma molécula só. Quando eu transformo em uma molécula só, eu tenho a glicose. Glicose é o monossacarídeo do carboidrato. É a menor unidade medida, é a última etapa da digestão. Então, no trato gastrointestinal, o carboidrato vai ser digerido até se transformar em glicose. O que vai acontecer com a glicose? Lá nos enterócitos vai ser absorvida. Absorção intestinal nos enterócitos. Tudo que eu absorvo da minha dieta, que os enterócitos absorvem, tem que ir para onde? Tem que passar pela circulação mesentérica, né? Então, quando foi absorvido, foi para o sangue. Da circulação mesentérica, o que significa mesentério? Significa intestino, né? Então, a circulação intestinal vai absorver, vai cair na corrente sanguínea. Caiu na corrente sanguínea, vai para circulação porta hepática. Circulação porta-hepática vai mandar lá para o fígado. Esse trajeto de ir para o fígado, o fígado vai metabolizar. Vai metabolizar a glicose para poder mandar para os tecidos, né? Isso acontece com tudo que a gente absorve através da dieta. Tudo na nossa alimentação faz esse processo. É digerido, passa pela digestão no trato gastrointestinal, passa no esôfago, estômago, duodeno, jejum, no íleo e nesse intestino delgado aí tudo está sendo absorvido, cai na circulação mesentérica, vai para a circulação porta-hepática, cai no fígado, o fígado metaboliza, manda para o corpo todo. Mandou para o corpo todo, o corpo vai cumprir sua função, mandar de volta para o fígado para metabolizar novamente, para ser excretado pela urina ou pelas fezes, né? Ok. Quando a gente consome, então aqui no sangue já é aqui glicose. Quando a gente consome glicose em excesso, tá muito alta a glicose é essas bolinhas aqui. Quando está muito alto, o fígado não manda tudo pro tecido, ele guarda. Então, ele pega essa glicose e ele faz esse processo inverso aqui, ó. O que era separado, ele vai unir tudo em um só. Então, ele vai guardar, juntando várias em uma molécula só. Isso está acontecendo dentro do hepatócito. Lembra? As células hepáticas são chamadas de hepatócitos. Quando eu junto várias moléculas aqui dentro do hepatócito, eu formei glicogênio. O que é glicogênio? É isso aqui, ó. Várias moléculazinhas de glicose armazenada. É como se fosse, cada glicose é uma moeda. E o fígado é o meu cofrinho. Tô juntando várias moedas no meu cofrinho. O glicogênio são várias moedas juntas.
Então, pronto, formei o glicogênio. Esse processo de formação do glicogênio é chamado de glicogênese. Quem favorece esse processo é a insulina. O que a insulina faz? A insulina pega essa glicose e joga aqui para dentro. A insulina vai fazer esse papel, ó. Vai pegar a glicose e vai armazenar. Armazenei. Pronto, tirei do sangue. Se eu tirei do sangue, o que aconteceu com a glicemia? Diminuiu a glicemia. Tá sem glicose no sangue porque a insulina jogou tudo para dentro das células. Seja para produção de ATP ou para armazenamento nos hepatócitos em forma de glicogênio. E aí o nosso sangue precisa de glicose. A gente não pode ter a glicemia baixa. Porque se a glicemia fica muito baixa, falta glicose para os tecidos. A gente fica com deficiência de ATP, deficiência de energia. A gente precisa de energia para todos os processos do nosso corpo. A gente precisa de energia para regeneração celular, para produção para o nosso sistema imunológico, para captar mesmo, produzir energia. Os neurônios, eles precisam de glicose para conseguirem ter esse funcionamento. Inclusive, os neurônios só usam glicose como fonte de energética, não usa outras fontes. Então, a glicose é muito importante para o nosso sistema nervoso também. Então, se a gente não tem glicemia, a gente precisa, o nosso próprio corpo cria um mecanismo de defesa que é a produção do glucagon. Então, se tem muita insulina, o glucagon chega. Então, tá baixa a insulina, né? O que vai acontecer? Vai aumentar glucagon. As células alfa-pancreáticas vão reconhecer que a glicemia está abaixando e aí vai começar a produzir mais glucagon e jogar na corrente sanguínea. O que o glucagon vai fazer? O glucagon vai vir pelo sistema porta-hepático, vai cair aqui no fígado e ele vai pegar essas moléculas aqui de glicose e vai tirar daqui. E vai jogar de volta para o sangue. Vai jogar de volta para o sangue, para do sangue depois a insulina jogar para os tecidos para a produção de ATP. Então, esse processo que eu estou pegando a glicose, tirando do glicogênio, ou seja, eu estou fazendo lise, o que era glicogênio está sendo quebrado. Eu estou fazendo lise do glicogênio. Então, eu estou fazendo glicogenólise, que é a quebra do glicogênio hepático, né? Hepático e muscular também. Então, o que aconteceu aqui com a glicemia? A glicose que estava no sangue, ela foi restabelecida. Ela não está mais baixa. Agora, a glicemia voltou a aumentar. Então, esse processo acontece o tempo todo no nosso corpo. A gente está o tempo todo produzindo insulina e glucagon para manter o equilíbrio, para não deixar ficar nem alto nem baixo. Então, em condições ideais, a gente tem o tempo todo uma quantidade ideal de glicose nos tecidos e no sangue, mantendo o equilíbrio. Lembrando que a gente tem que ter glicose nos tecidos também, né? Para a produção de ATP. Então, a gente sempre tem que ter essa glicose aqui, ó. Nos tecidos, tem o hepatócito que ali está armazenado e tem que ter no sangue. Isso é o equilíbrio. O que acontece quando a gente tem um desequilíbrio nesse processo? A principal doença ali que causa um distúrbio nesse processo é a diabetes. A diabetes mellitus, que tem como sigla DM, ela cria um problema ali na insulina. Quando um paciente com diabetes, ele tem a glicemia dele está muito alta. Então, o que acontece? Tem aumento de glicemia.
Muita glicose no sangue. Muita glicose no sangue e nada de glicose nos tecidos. Sem glicose nos tecidos. Por isso, o paciente com diabetes, ele tem dificuldade de regeneração celular. Por isso que o paciente tem dificuldade de cicatrização. Por quê? A glicose está toda no sangue e eu não tenho glicose nos tecidos. Então, os meus tecidos não têm produção de ATP, não tem regeneração celular. Os pacientes com diabetes mellitus, eles são imunossuprimidos. Porque a glicose é usada pelos tecidos para poder nutrir as células de defesa do nosso corpo, para poder produzir ATP para fazer a regeneração celular. A gente pode ter também encefalopatias, porque está com deficiência de glicose. Se eu não tenho glicose, eu não tenho ATP, eu não tenho regeneração celular, eu não tenho células de defesa, eu não tenho... o meu sistema nervoso não tem glicose para poder usar para a produção de ATP. Então, o paciente com diabetes mellitus, ele é um paciente com várias repercussões clínicas devido à deficiência de glicose nos tecidos. Por que nos tecidos? Porque ele está acumulado, a glicose está só no sangue. Não tem nos tecidos. Por que está só no sangue? Está tendo algum distúrbio de insulina. Então, a insulina está deficiente. Ela pode estar deficiente por 2 motivos. Ela pode estar deficiência de insulina porque tem falha na produção, baixa produção, porque está tendo defeito, destruição das células beta pancreáticas, ou pode ser outro problema. O outro problema pode ser por hábitos de... pode ser multifatorial, aliás. Pode ser hábitos de vida, ou seja, uma dieta rica em glicose, falta de exercício físico, disposição genética, fatores ambientais. Várias coisas influenciam a resistência à insulina. Isso aqui tudo causa resistência insulínica. O que isso significa resistência à insulina? Significa que as células, na hora de receber insulina, elas têm um receptor de insulina. Esse receptor fica resistente. Ou seja, ele não recebe mais insulina. Porque já entrou tanta glicose, que entre aspas, isso é só uma forma didática de dizer, que é como se o receptor ficasse entupido de tanta glicose. E aí ele cria tolerância. Então, resistência é como se fosse uma tolerância. Ele fica tolerante. Ou seja, não faz mais efeito. A insulina, tolerante, insulina perde efeito. Então, a insulina perde a capacidade de pegar a glicose. Peraí. Tem um receptor aqui, né? Receptor, insulina. E aqui seria a glicose. As pessoas com resistência insulínica perdem esse receptor aqui, ó, perde a capacidade de jogar a insulina para dentro da célula. Então,
Então, o receptor perde o efeito dele, perde a função. Ele fica resistente. E aí, por isso, as células, em vez de jogar para dentro das células a glicose, ela fica acumulada aqui dentro do sangue. Então, existem dois tipos de diabetes mellitus. Aqui, ó, diabetes mellitus. Existem dois tipos. Tipo 1 e tipo 2. Tipo 1 é isso daqui que está acontecendo. Tem uma destruição das células beta pancreáticas. É um defeito autoimune, ou seja, o corpo desse doente identifica as células beta como umas células que precisam ser destruídas. Ele tem um distúrbio lá no seu sistema imune que reconhece as células beta como um antígeno. Acha que é uma coisa que está sendo maléfica. E aí, por isso, cria autoanticorpos para destruir as células beta. E aí, por isso, a diabetes mellitus tipo 1 é uma doença autoimune. Então, diabetes mellitus tipo 1 é isso aqui que está acontecendo. Tem uma destruição das células beta pancreáticas. Se as células beta pancreáticas estão destruídas, elas não produzem insulina. E existe o diabetes mellitus tipo 2. O que é o diabetes mellitus tipo 2? De forma resumida, o paciente ele é resistente insulínico. É quando, ao longo prazo, por vários fatores, então a doença multifatorial, o corpo cria resistência à insulina. A insulina perde a sua função. Então, aqui não está tendo defeito na produção, não. Está tendo problema na ação. A insulina está com problema na sua ação, no seu efeito de armazenar a glicose para dentro dos tecidos. Jogar, aliás, para dentro dos tecidos. Então, a glicose perde a sua função. Porque se eu não estou tendo insulina para jogar para dentro das células, é como se eu não estivesse tendo glicose. Então, a diabetes mellitus tipo 1 é uma doença autoimune por destruição das células beta. E a tipo 2 é um defeito ali é uma deficiência nas células em conseguirem captar a glicose. Então, se eu for resumir, a diabetes mellitus tipo 1, como que seria o tratamento? Se eu estou tendo problema para produzir a insulina, o tratamento de diabetes mellitus tipo 1 é dar insulina. Basicamente, eu vou dar insulina para esse paciente. Por isso que eu chamo o paciente de diabetes mellitus tipo 1 de insulino dependente. Já a diabetes mellitus tipo 2 é uma doença multifatorial, ou seja, causou resistência. Então, aqui no diabetes mellitus tipo 2, que eu dou os fármacos antiglicemiantes orais, antidiabéticos. Então, eu posso dar fármaco, existem diferentes fármacos, cada um com um mecanismo de ação diferente. Mas, basicamente, existem mecanismos de ação que vão diminuir a absorção, vai impedir a glicose de ser absorvida. Lembra desse passo a passo aqui? Vai impedir aqui, ó, de ser absorvida pelos enterócitos. Ela pode ainda ir lá no pâncreas e estimular mais produção de célula beta. Ela pode estimular mais produção de insulina. Pode fazer com que o fígado, aqui, ó, pode estimular a glicogenólise. Se eu inibir. Existem fármacos que vão inibir a glicogenólise. Por quê? Glicogenólise é um processo que aumenta a glicemia, não é? Porque eu quebro a glicose que estava armazenada e jogo para dentro do sangue. Então, existem fármacos que vão inibir esse processo aqui. Então, essas são várias formas que existem de tratar um diabetes mellitus tipo 2, tá bom? Então, aqui nesse slide, a gente tem um resuminho de tudo que eu já falei, ó. Então, as células beta produzem insulina e a insulina pega a glicose e joga glicose do sangue e joga para as células. Estimula também a formação de glicogênio hepático, que é a glicogênese. E isso faz com que a glicemia diminua. Se o paciente com diabetes mellitus ele tem deficiência na insulina, seja na produção ou seja na sua função, o que vai acontecer? Ele não vai ter isso daqui acontecendo. Então, isso aqui não vai acontecer. Ele vai ter um aumento da glicose. Por isso que o paciente com diabetes mellitus tem hiperglicemia. Já as células alfa-pancreáticas produzem glucagon, que faz o processo inverso. Ele faz glicogenólise, que é a quebra do glicogênio, e isso faz com que a glicemia aumente.
Além disso, existe um outro termo também que é importante saber, que é a gliconeogênese. O que é a gliconeogênese? É a produção de glicose a partir de outras fontes, ou seja, vai produzir glicose, vai liberar glicose na corrente sanguínea, mas não é a partir de glicose, é a partir de outras fontes, como aminoácidos, lactato e glicerol. Lembrando que os aminoácidos, eles são produtos da degradação de proteínas e o glicerol dos lipídios. Então, quando eu tenho aqui, ó, o músculo, lembra? Músculo é formado basicamente por proteína. O que é uma proteína? É vários aminoácidos. É uma cadeia polipeptídica. Polipeptídeos formam uma proteína. Se eu quebro os polipeptídeos, eu libero aminoácido. Esse aminoácido é usado pelo fígado para produzir glicose. Então, o fígado capta esse aminoácido que foi degradado. Então, o músculo, né? Quando a gente tem uma lise muscular, o músculo libera aminoácidos. O músculo quebrou essa cadeia polipeptídica, liberou aminoácidos na corrente sanguínea. Da corrente sanguínea vai lá para o fígado. O fígado precisa metabolizar. Como que o fígado vai metabolizar? Vai pegar esse aminoácido aqui e vai produzir glicose. Esse processo a gente chama de gliconeogênese. Neo significa novo, gênese, formação. Glico significa glicose, né? Então, é a formação de glicose a partir de novas fontes. Isso também acontece com a gordura. Aqui, ó, nos lipídios. Então, a gente consome da dieta gordura, a gordura passa por todo esse processo aqui, né? Assim, a gordura e a proteína também. Então, a gente come aqui, ó, proteína, é digerida, é absorvida, usada para produzir músculo, para produzir proteínas. Os lipídios, a gordura, a gente consome pela dieta, é digerida, é absorvida, cai na corrente sanguínea, circulação porta-hepática, vai no fígado, o fígado manda para os tecidos. O mesmo acontece com todos os macronutrientes, né? Carboidratos, lipídios e proteínas. Isso acontece com os três. Então, eles são usados e são armazenados. No caso, os lipídios são armazenados no tecido adiposo. O que acontece quando a gente emagrece? A gente está muito tempo sem consumir glicose. Está muito tempo sem consumir glicose, a glicemia, a glicose no meu sangue diminuiu. Então, tá com pouca glicemia. Aí vai começar a quebrar do fígado. Quebrou o glicogênio, fez glicogenólise. E aí jogou mais um pouquinho aqui. Só que no sangue. Eu continuei sem comer glicose. Vai chegar uma hora que essa glicose aqui do sangue vai acabar. Então, não vai ter glicose para jogar para os tecidos. Meu corpo é inteligente, ele não vai ficar sem glicose, ele precisa de glicose. O que meu corpo vai fazer? Vai quebrar das proteínas. Mas vamos supor que eu continuo sem consumir glicose. Quebrou das proteínas, vai fazer gliconeogênese e vai jogar mais glicose para o sangue. E o sangue vai jogar para os tecidos para usar. Continuei sem consumir glicose. O que meu corpo vai fazer para tentar ter mais glicose? Vai quebrar a gordura. Esse é o processo de emagrecimento. Então, por isso que quando a gente diminui o consumo de carboidratos, açúcar e glicose, é tudo a mesma coisa, né? É o mesmo nome, são sinônimos. Então, quando eu paro de consumir lipídios, quando eu consumo menos lipídios, menos glicose, menos açúcares, o meu tecido adiposo, a gente começa a emagrecer por causa desse processo todo aí. Então, o que o tecido adiposo vai fazer? Ele vai ser quebrado. Lise. Ai, meu Deus, escrevi errado. Lise, que é lipólise.
significa emagrecimento. Então, o que o tecido adiposo vai fazer? Ele vai... Aqui, ó, vou desenhar o tecido adiposo. Essa aqui é uma célula adiposa, lembra? Dentro do tecido adiposo tem triglicerídeos. O que é triglicerídeo? Nada mais é do que ácido graxo mais glicerol. Lembra? Então, se eu quebro o triglicerídeo, eu libero ácido graxo e glicerol na corrente sanguínea. Duas moléculas separadas. Glicerol vai para o sangue e aí vai para o fígado. Aproveitar que já está desenhado aqui. Vai para o fígado. O que o fígado faz? Metaboliza. Lembra? A função principal do fígado é metabolizar. Ele metaboliza tudo. Então, o fígado metaboliza o glicerol e produz glicose. Isso se ele entender que o meu corpo está precisando de glicose, né? Se eu tiver com a hipoglicemia, com a glicemia muito baixa. Então, vai aumentar, vai para tentar equilibrar esse processo, vai aumentar a glicose no meu sangue. Glicose no sangue a gente chama de glicemia. Esse processo a gente chama de gliconeogênese. Pronto. Isso tudo você já sabe, né? Você já estudou isso no módulo de metabolismo, você já aprendeu isso em outros módulos. Por que eu recapitulei? Porque existem fármacos antidiabéticos que vão atuar inibindo esse processo, inibindo a gliconeogênese. Então, vai impedir que aconteça isso daqui, que a glicose armazenada nos músculos e no tecido adiposo seja quebrada para aumentar a glicemia, tá? Então, existem fármacos que inibem a gliconeogênese. Existem fármacos que inibem a glicogenólise. Existem fármacos que inibem a absorção intestinal. Então, entender a fisiologia é importante para entender por que eu vou usar um fármaco que vai inibir esses processos de aumento de glicemia, tá? Então, basicamente, aqui eu coloquei um resuminho do que significa cada um desses termos. O que é a glicose? É o produto do metabolismo dos carboidratos. É a menor unidade funcional ali do carboidrato, né? É um monossacarídeo. E ele é usado pelas células para a produção de ATP, energia. Glicogênio é a glicose armazenada no fígado e no músculo como forma de glicogênio. Glicogênese é o processo de formação do glicogênio hepático. É o armazenamento da glicose em forma de glicogênio. Glicogenólise é a quebra desse glicogênio que estava armazenado para poder liberar a glicose no sangue. Então, a glicogenólise aumenta a glicemia. A glicogênese diminui a glicemia, tá? E a gliconeogênese também aumenta a glicemia. O que os fármacos vão fazer, os fármacos antidiabéticos? Eles vão inibir esses processos que aumentam a glicemia e estimular esses processos que diminuem a glicemia, né? E aqui é um resuminho do diabetes mellitus. Então, existe o diabetes mellitus tipo 1, que é genético, e o tipo 2, que é multifatorial. Eu botei entre parênteses hábitos de vida, porque é a principal causa ali de diabetes mellitus tipo 2 é realmente os hábitos de vida do paciente. Por isso que diabetes mellitus tipo 1 é mais comum em crianças e o tipo 2 em adultos, né? Porque precisa de anos para conseguir criar uma resistência à insulina. Já diabetes mellitus tipo 1, geralmente você já nasce com ela. O que é o diabetes mellitus tipo 1? É uma autodestruição das células beta pancreáticas. Se não destruiu, não há produção de insulina. Por isso, o tratamento é com insulina. O paciente ele é um insulino dependente. Já o diabetes mellitus tipo 2 é quando as células,
os tecidos corporais, todas as células do nosso corpo criam resistência à insulina. Então, a insulina não faz mais efeito. Então, o que acontece? Uma baixa captação de insulina pelas células. Baixa captação de insulina, consequentemente de glicose também, né? Insulina e glicose. Pelas células. Se eu não tenho insulina, as células não captam essa glicose. Então, por isso, o paciente faz tratamento com medicamentos que diminuem a glicemia. Seja por estimulação da insulina ou por inibição desses processos aqui, ou por inibição da absorção, enfim, eles diminuem a glicemia de alguma forma. A longo prazo, esses pacientes aqui, os pacientes com diabetes mellitus tipo 2, eles podem necessitar de insulina, tá? Porque os medicamentos podem ser que o paciente comece a criar resistência também aos medicamentos e nada mais resolva. E aí, nesse caso, em último caso, para esse paciente, a gente precisa da insulina, tá? A diabetes mellitus tipo 2 é muito mais comum. Muito mais. Por isso, a gente estuda muito mais os fármacos usados para diminuir a glicemia. A gente vai estudar, vai focar nessa aula nos medicamentos que diminuem a glicemia mesmo, que são os antiglicemiantes. Que são esses fármacos aqui, né? Todos esses fármacos, todas essas classes que eu falei para vocês na introdução da aula, são fármacos que diminuem a glicemia, exceto a insulina, que é usado ali realmente para quem tem diabetes mellitus tipo 1, que é já a insulina de forma direta, já é o hormônio ali sendo injetado no paciente. O resto, todo esse resto aqui, são mecanismos, fármacos usados para diminuir a glicose no sangue. Então, essa imagem que eu botei aqui é basicamente um resumo do que está aqui também. Então, quando a gente consome açúcar, a gente tem a glicemia, que é a glicose no sangue. Se a glicemia está aumentada, aqui eu desenhei a açúcar, né, a glicose dentro do sangue. Se está aumentada, o que vai acontecer? O pâncreas vai estimular as células beta a produzirem insulina. O que a insulina vai fazer? Glicogênese. Gênese é formação. Então, vai fazer a formação de glicogênio hepático. Vai pegar essa glicose aqui, vai tirar daqui e vai jogar para dentro do fígado. E também para os tecidos em geral, tá? Então, o que a insulina faz? Como resultado, a gente tem a diminuição da glicemia. E o oposto também acontece para manter o equilíbrio. Se diminuiu a glicemia demais, a glicemia está diminuída, o que vai acontecer? As células alfa-pancreáticas vão produzir glucagon. O glucagon vai estimular a quebra do que estava armazenado. Então, vai fazer uma lise, vai estimular a glicogenólise, vai tirar o que estava guardado e vai jogar para dentro do sangue. Então, vai restabelecer a glicemia. Aqui, eu fiz para vocês basicamente um resuminho de todos os fármacos que a gente viu. Lembra? Quais são as classes que a gente vai estudar nessa aula? As biguanidas, sulfonilureias, glinidas, inibidores da alfa-glicosidase, a insulina e as glitazonas. Depois eu vou falar um pouquinho dos S-GLUT2 também. Então, eu fiz em uma tabela, nesse slide a gente consegue ter o resumo de todos os fármacos, tá?